Tenho doutorado em psicologia clínica e sou uma sociopata diagnosticada. As pessoas gostam de acreditar que sociopatas são assassinos em série unidimensionais, porque, de certa forma, se todo sociopata fosse assim, seria fácil identificar sociopatas. Você não teria que se preocupar se é casada com um ou se mora ao lado de um, que a maioria dos sociopatas se parece com pessoas normais. O sociopata clássico é alguém que tem dificuldade para entender as emoções sociais aprendidas. Então, todo mundo tem uma espécie de conjunto de emoções inatas. Essas são as emoções inerentes, felicidade, tristeza, etc. Mas há outro conjunto de emoções que são aprendidas. São coisas como empatia, compaixão, vergonha, remorso. Aprendemos essas coisas principalmente através da modelagem pelos cuidadores. Sociopatas têm dificuldade para aprender essas emoções. Nós nos mascaramos pelas mesmas razões que todas as outras pessoas se mascaram. É mais fácil passar pela vida se você age como todo mundo faz. Estou me mascarando agora. Se eu não estivesse, teria um afeto muito mais neutro. Eu não seria tão simpática ou perceptiva, o que não quer dizer que eu seria má ou que eu gostaria de machucar você ou qualquer pessoa neste estúdio. Mas eu provavelmente estaria piscando menos. Eu não seria tão envolvente. Mas, novamente, acho que isso é muito importante. É muito compreensível. Eu era muito problemática para os professores, principalmente no ensino fundamental, porque enquanto em casa eu me esforçava bastante para passar despercebida e não causar problemas. Eu não fazia isso, tanto na escola. Eu me metia em muita confusão. Quando criança, eu sentia essa claustrofobia emocional e a única maneira que eu conseguia neutralizar essa claustrofobia era agir de forma destrutiva. Eu não sei porquê, eu só sabia. Faça isso e você se sentirá melhor. Quando eu estava no ensino fundamental em São Francisco, havia uma garotinha de quem eu era amiga, e eu me lembro do dia em que ataquei essa criança. Eu estava sentindo uma pressão tremenda. Neste dia em particular, eu estava praticando pequenos atos de transgressão para neutralizar a pressão. E não estava funcionando. E havia uma criança que estava ao lado de mim me provocando de uma forma que não deveria ter importado. E eu só me lembro de sentir o impulso de machucá-la. Então, peguei um lápis da minha mochila e a furei com ele. E eu sabia que estava errado. Mas, novamente, entendi isso intelectualmente, não emocionalmente. Mas o que foi mais perturbador para mim foi que quando furei essa criança, não só a pressão que eu estava sentindo na época desapareceu, mas foi substituída por um tipo de euforia. Era quase como estar chapada. Eu simplesmente fiz, e então me afastei, fui para casa e me senti muito bem. Mas não foi machucar outra criança que me fez sentir bem, foi a euforia que isso provocou. Isso soa louco no sentido de que machucar outra pessoa me fez sentir bem, mas não foi o ato de machucar outra criança. Foi o ato de fazer algo muito destrutivo. Essa criança estava no lugar errado na hora errada. Eu cresci nos arredores de São Francisco e minha criação foi bem normal, embora eu odeie usar essa palavra. Eu odeio usar essa palavra. Eu cresci, no entanto, numa época em que quase não tínhamos palavras para ansiedade e depressão. Muito menos para a sociopatia. Meus pais fizeram o melhor que puderam, mas não estavam preparados para lidar com uma criança como eu. E eu imagino que a maioria dos pais não esteja. E meu pai estava no ramo da música, então ele era muito charmoso e extrovertido. Minha mãe era uma dona de casa tradicional e perfeita do sul. Eu ouvia minha mãe dizer à minha irmã: você quer tirar boas notas. Você quer deixar seu professor feliz, né? Você não quer que sua professora fique chateada com você. E não, eu não quero que minha professora fique chateada. E eu me lembro de ouvir essa conversa e pensar: eu realmente não me importo com o que minha professora pensa ou se ela está feliz ou triste. E eu também entendi que dizer isso não era uma boa ideia. E quando me perguntassem, eu deveria apenas acenar com a cabeça e arregalar bem os olhos, como minha irmã fazia. E dizer, sim, não, eu não quero que minha professora fique brava comigo. E porque não é assim que eu deveria me sentir. Então eu aprendi a mentir e manipular as reações das outras pessoas muito cedo, novamente. Não porque eu estava tentando machucá-las, mas porque eu estava apenas tentando passar despercebida. Sempre que eu era honesta com alguém sobre como eu realmente estava me sentindo, recebia julgamento e muitas vezes raiva e frustração. Então eu aprendi a mentir como mecanismo de proteção. E com o tempo, isso se desenvolveu em uma estratégia de vida disfuncional. Eu acredito que sou uma daquelas crianças com esse temperamento manipulador inerente, o que meio que me predispôs a uma maior probabilidade de ser antissocial. Mas eu não consigo apontar nenhum trauma específico. Eu sei que ter um pai no ramo da música e vê-lo navegar e ser charmoso. Acho que aprendi muito cedo que eu realmente não preciso de emoção.
eu posso simplesmente fazer o que ele faz, que é sorrir, ser afável e você consegue o que quer, mas eu não posso falar sobre uma causa ambiental específica. Eu sabia desde muito nova que queria morar numa casa bonita e queria ter um relacionamento e queria ter uma família, mas eu também entendia que a única forma de conseguir essas coisas seria interagir de forma pró-social com outras pessoas. É benéfico para mim agir de forma pró-social. Então eu faço. Minha infância foi passada mascarando. Eu estava apenas tentando sobreviver. Mas com o tempo isso se tornou realmente exaustivo. E o que eu tento lembrar as pessoas que são resistentes? A ideia de ajudar sociopatas. Eu tento lembrá-las de que essas pessoas um dia foram, todas crianças. Você não gostaria de ajudar uma criança? E claro, a resposta é sempre sim. Comportamento construtivo tipicamente provoca uma liberação de dopamina que eu não tenho. Então fazer algo gentil. Eu não sinto aquele muito bem, esse orgulho. É mais uma questão de fato. Havia alguém no supermercado que não tinha dinheiro para pagar as compras. Então eu paguei as compras para essa pessoa atrás de mim e depois saí da loja. Este é um problema que precisa ser resolvido, então eu vou resolver para essa pessoa. Mas eu não tenho aquela sensação de, nossa, que boa pessoa eu sou. Mas eu tenho isso com algo destrutivo. Eu tenho esse choque de sentimento, esse tipo de sensação intensa. Isso me tira da minha pressão. Da mesma forma que alguém que tem transtorno obsessivo-compulsivo não consegue te dizer por que lavar as mãos 8 vezes ou fazer uma série de rituais faz sentir. Menos ansiedade, simplesmente funciona. E isso era similar ao que eu experimentava quando criança. Quando eu era criança, estava numa festa do pijama e decidi andar para casa no meio da noite, o que eu entendo que não é uma escolha típica. E nessa caminhada para casa, havia alguém que tinha deixado a garagem aberta no meu bairro. E eu entrei na garagem e, na verdade, entrei no carro que estava na garagem. E eu me lembro de sentir tanta paz. Era existir num mundo onde eu sabia que não deveria existir. Isso realmente neutralizou a pressão que eu tinha estado sentindo naquele dia. Conforme fui ficando mais velha, invadir casa se tornou meu recurso para neutralizar a pressão que eu sentiria. E eu nunca levei nada. E nunca fiz nada destrutivo. Eu andava pela casa. Não importava para mim se era uma casa grande, pequena, casa ocupada. Comecei a me inclinar mais para casas que não estavam ocupadas por razões óbvias, mas encontrei alguns lugares comuns de que gostava e sentia que podia entrar e sair com segurança, e eu simplesmente ficava sentada no silêncio e sentia toda a pressão indo embora e toda a apatia tomando conta, o que não é, eu não acredito que seja normal. Acho que quando a maioria das pessoas neurotípicas se encontra numa casa onde não deveria estar, elas vão ficar ansiosas com isso. O coração delas vai acelerar. Era exatamente o oposto para mim. E o que percebi é que é assim que quero me sentir. Não me importo, não me importo. E tudo bem sentir-se apática. Tudo bem não ter emoção alguma, apenas flutuar. E o que descobri foi que esses atos regulares de desvio disciplinado ajudavam a prevenir atos mais espontâneos. E isso sempre foi uma preocupação para mim, principalmente depois de ter esfaqueado a pequena, garota da minha turma. Se esperasse muito tempo, havia a possibilidade de eu não perder o controle, mas recorrer a algo mais extremo. E nunca quis estar à mercê dessas compulsões. Então, conforme fui ficando mais velha, comecei a fazer isso quase como uma receita médica. Eu fazia quisesse ou não, só para manter a pressão num nível controlável. Num espaço controlável, para que não houvesse picos. Fiz isso por anos. Quer dizer, gosto de brincar que algumas pessoas fazem microdose de cogumelos, enquanto eu gosto de fazer microdoses de travessuras. Você também roubou carros. Era a mesma sensação geral? E era exatamente a mesma. E nunca houve dano algum, ou nunca houve nada super destrutivo dirigindo algo assim. Era existir num lugar onde eu não deveria existir. No sentido de que todos cujos carros eu peguei, eu interagia de alguma forma e geralmente estavam embriagados. Então, no fundo da minha cabeça, eu sentia que se por algum motivo fosse parada ou pega. Por isso, eu teria uma explicação muito lógica. Tenho as chaves do cara, ele me deu, né? Tipo, eu não entendo qual é o problema. Com o tempo, percebi que fazer isso exigia um conjunto muito específico de circunstâncias, exigia interagir com pessoas para conseguir as chaves e era muito trabalho. Eu só queria conseguir minha dose, por assim dizer, sem ter que passar por isso, sabe? Sem ter que ir a uma festa, sem ter que cronometrar. Era muito mais trabalho. Não foi uma escolha moral. Foi uma escolha egoísta. Lembro de pensar que minha sorte acabaria se continuasse fazendo isso, se escalasse, acabaria na cadeia e não queria ir para a cadeia.
há outras coisas que quero fazer. Sempre me senti como se estivesse flutuando no espaço sideral. Era apenas esse abismo e eu não sabia até onde minha falta de emoção me levaria. E também porque via a sociopatia associada a monstros, houve muito tempo em que lembro de pensar, então é isso que acontece? Tipo, não me sinto como um monstro, mas vou acordar um dia e de repente querer matar pessoas? Era assustador. Fiquei muito aliviada quando recebi o diagnóstico, o que não é algo que acho que uma pessoa neurotípica experimentaria. Mas quando falei com outras pessoas como eu recentemente, descobri que com elas era igual. Fui aliviada em receber esse diagnóstico. Fiquei aliviada ao me ver na sua história porque sempre senti que havia algo errado e agora tinha um nome para isso. E também sabia que não estava sozinha. Havia pelo menos pessoas suficientes como eu para justificar um transtorno psicológico. Por volta, talvez, do final da faculdade. Tive uma conversa com meu pai onde fui muito honesta sobre como não estava me sentindo e as coisas que estava fazendo. E foi sugestão dele que eu procurasse um terapeuta que fizesse uma avaliação clínica em mim. E então recebi o PCL, a pontuação desse PCL é o que determinou o verdadeiro diagnóstico. O PCL é a lista de verificação psicopática revisada. É o teste padrão ouro para psicopatia. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico. É a Bíblia da psicologia, por assim dizer. É o que os clínicos usam para a maioria dos diagnósticos e é o que as seguradoras usam em termos de codificação e como pagar pelo tratamento. Para diagnosticar alguém com transtorno de personalidade antissocial, você usa o DSM. E esse é alguém cujo comportamento é a grande força motriz. Você vai ver muitos problemas de controle de impulsos. Eles realmente não respondem à punição ou correção. É a mesma coisa. É o mesmo comportamento repetidamente. Para diagnosticar alguém como sociopata ou psicopata, você não pode usar o DSM. Para isso, você tem que usar o PCL. Então, embora esses transtornos tenham uma enorme sobreposição e sejam basicamente os mesmos, eles são diferentes porque exigem medidas diferentes para diagnóstico. Se algo não está no DSM, isso significa que não existe. Quando isso não é verdade, há muitos transtornos que não estão no DSM porque precisam de uma medida mais complexa para testar. Tenho certeza de que vício em sexo não está no DSM. E acho importante olhar os marcadores comportamentais da sociopatia e pensar: quem disse que todos os sociopatas agem assim? Quem disse que você está dizendo que todos os sociopatas são irresponsáveis? Todos os sociopatas demonstram versatilidade criminal. Todos os sociopatas são incapazes de controle de impulsos. Eu sou capaz de controle de impulsos. E tenho certeza de que não estou sozinha. Sou capaz de ser responsável. Eu demonstro versatilidade criminal, mas você não sabe disso. Eu estou te dizendo isso. E você não tem prova disso? Como você saberia? E então, eu estava abordando isso do ponto de vista de que deveríamos estar falando mais sobre o que está acontecendo psicologicamente e deveríamos gastar menos tempo falando sobre comportamento, porque nem toda pessoa que tem esse transtorno de personalidade está agindo exatamente da mesma forma. Para fazer o PCL, é requisito ter antecedentes criminais. E o que isso me diz é que você está fazendo uma declaração generalizada. Você está fazendo uma declaração sobre esse grupo. Se você está testando apenas pessoas que têm antecedentes criminais, você vai perder todos. Aqueles que estão no lado leve é moderado do espectro que não tem antecedentes criminais. Eu inclusa. Agora, existe uma versão diferente do PCL chamada PCL-SV, que é aplicada àqueles que não têm antecedentes criminais. Mas o fato de existirem duas versões diferentes do mesmo teste, eu acho que é potencialmente problemático. E se você está testando apenas dentro do sistema prisional, na maioria das vezes, seus resultados vão ser muito mais conservadores. O objetivo principal da minha terapeuta era colocar o comportamento sob controle e descobrir melhores mecanismos de enfrentamento para lidar com o que finalmente entendemos ser ansiedade relacionada a essa pressão que eu estava sentindo. Então abordamos dessa forma, tipo, vamos tratar a ansiedade. E foi isso que ela fez. E pareceu funcionar, pareceu ser realmente eficaz. Então, na época em que estava fazendo terapia, no início eu estava me envolvendo em muito comportamento destrutivo. E isso precisava parar para que eu começasse a aprender sobre minhas motivações e desenvolver novos mecanismos de enfrentamento mais positivos, que foi o que fizemos, minha terapeuta e eu. Na minha experiência, uma combinação de terapia cognitivo-comportamental e uma combinação de terapia cognitiva, que é baseada no comportamento, e psicoterapia foi realmente eficaz. Mas foi meio que tentativa e erro. Não havia um plano de tratamento padrão. Ainda não há um plano de tratamento padrão
o que é inacreditável quando você considera que a sociopatia afeta aproximadamente o mesmo número de pessoas que sofrem de transtornos depressivos, personalidade borderline e bipolares. Eu fiz muito diário cognitivo, que é basicamente você escrever um pensamento que está tendo e depois escrever um contrapensamento. E isso meio que te força a dar uma olhada em qualquer sistema de crenças irracionais que você tenha. E eu tinha um sistema de crenças irracional de que se eu não agisse de forma destrutiva, minha compulsão de agir assim ficaria mais forte e me dominaria. Então era assim, se eu não agir de forma destrutiva, talvez eu seja dominada por uma compulsão de agir de forma muito destrutiva. E o contrapensamento era, se eu não agir de forma destrutiva, posso me sentir desconfortável, mas eu posso processar isso de forma diferente. E isso acabou sendo a construção mais precisa acontecendo. E quando eu entendi que não, na verdade não era o caso, isso me fez sentir melhor e tornou meus impulsos destrutivos muito mais fáceis de controlar. Foi tipo, ok, então você está normalizando o que está acontecendo comigo. Você não está normalizando o comportamento. E isso é algo que eu quero deixar bem claro. Em nenhum momento eu quero romantizar a sociopatia ou normalizar o comportamento destrutivo, qual pessoas com sociopatia se envolvem. O que eu quero normalizar é o aspecto psicológico, a falta de afeto emocional. E foi muito bom ter alguém dizendo, a maneira como você se sente ou não se sente é muito normal para alguém como você. Eu não tenho esse desejo de buscar prazer da maneira que as pessoas neurotípicas parecem ter. Então eu adio. E então eu descubro que quanto mais eu adio, mais perto eu fico de conseguir o que eu só posso. Imaginar que seja algo como uma descarga de dopamina. Eu bebo muita água e tenho que ir ao banheiro, eu evito ir ao banheiro pelo maior tempo possível. Não sei se eu diria que gosto de adiar o prazer. E eu não posso falar sobre os detalhes do porquê. E isso não é uma escolha que estou fazendo conscientemente. É tipo, vou fazer isso daqui a pouco, vou fazer isso daqui a pouco, vou fazer isso daqui a pouco. E eu já fiz isso tantas vezes. A ponto de eu ter feito xixi nas calças várias vezes porque simplesmente não vou ao banheiro. Quando deveria ir ao banheiro, como uma pessoa normal. Então eu estava na Casa Branca para um evento. Eu estava passeando por aí. E eu sabia que tinha que ir ao banheiro. Eu estava meio inquieta. E meu marido disse, você tem que ir ao banheiro? Não. Tá tudo bem. Sim, mas tá tudo bem. Eu vou daqui a pouco. E continuamos andando e passeando. E eu não estava pedindo para usar o banheiro, que é o que eu deveria ter feito. E finalmente chegamos a esse lugar na Casa Branca, onde deveríamos nos reunir, para este evento. E foi aí que eu percebi que tenho que ir ao banheiro agora mesmo. Quando essa mulher adorável começou a cantar o hino nacional, eu pensei, eu vou fazer xixi nas calças na Casa Branca. É isso que vai acontecer. E eu fiz. E meu marido. E ele muito carinhosamente percebeu o que estava acontecendo. E ele disse, você está fazendo xixi nas calças na Casa Branca? E eu, sim, com certeza estou. E ele tirou o blazer, amarrou na minha cintura para que ninguém visse. Não, nós não ficamos muito tempo depois disso. Porque eu não sei quanta experiência você tem em se urinar, mas é uma das experiências mais desconfortáveis ficar apenas em pé num terno encharcado da sua própria urina. Segundo o PCL, que é o padrão ouro para a ciência psicopática e sociopática, teste sociopática, você está olhando para alguém que tem um afeto emocional limitado. E isso é muito, muito importante, porque muito do sociopata é definido pelo seu comportamento, as chamadas coisas ruins que fazem. Mas, na verdade, acho que o foco deveria estar nesse afeto limitado e baixo. Você vai ver muito da mentira patológica, muita manipulação, charme superficial, falta de remorso ou culpa. O estilo de vida parasitário é frequentemente algo associado à sociopatia. Irresponsabilidade, versatilidade criminal. Mas esses comportamentos são problemáticos porque nem todo sociopata age dessa forma. Acredita-se que os psicopatas sofram de uma anormalidade biológica, que torna impossível para eles progredir através do desenvolvimento emocional complexo. Então, eles nunca aprendem coisas como vergonha, culpa ou remorso. Eles não conseguem corrigir o rumo. Eles têm problemas com controle de impulsos. Isso é diferente de um sociopata que se acredita ser capaz de experimentar essas emoções. Eles apenas lutam para fazê-lo. Não há consenso real sobre o porquê. A teoria predominante é que a psicopatia é resultado da biologia, enquanto a sociopatia é resultado de traumas ambientais ou um temperamento que meio que predispõe uma criança a ser sociopática, mas pode ser meio que retirada disso com terapia e diferentes mecanismos de enfrentamento. Essa incapacidade
Conectar-me com essas emoções aprendidas me colocou nessa posição onde não consigo fazer nada. Eu estava numa posição onde sentia que tinha que fingir, e isso contribuiu para muito comportamento destrutivo. Era essencialmente um mecanismo de enfrentamento mal adaptativo que se desenvolveu num estilo de vida. Acho que as pessoas se sentem mais seguras acreditando que os sociopatas são unidimensionais, perigosos, monstros, que você pode ver vindo de quilômetros de distância. Quase sem exceção, todas as pessoas. Para quem eu disse que sou sociopata, elas não acreditam em mim. Elas querem ficar mais perto de mim. Elas querem saber mais. Elas querem ouvir tudo sobre isso. Então, querem começar a falar sobre sua própria escuridão. Bem, sempre me perguntei se sou sociopata por causa disso, ou quero ouvir sobre isso. Isso é o que eu acho. Elas estão interessadas nisso. Ninguém nunca agarrou suas pérolas e saiu correndo, gritando na direção oposta. Sempre foi o oposto. Todo mundo tem uma escuridão que rotularam como ruim. Mas quando ficam perto de alguém como eu, que aparentemente não tem julgamento algum, elas veem isso como uma oportunidade para se desabafarem. Tipo, posso falar com essa pessoa. Ela não vai me julgar por esses pensamentos que tive, ou essas coisas que fiz. Acho isso realmente encantador e também um pouco triste, no sentido de que quero me inclinar e dizer, sabe, você não precisa se sentir mal por todas essas coisas. Você pode simplesmente largar isso. Você pode simplesmente ser você mesmo e vai ficar tudo bem. Mas 9 em cada 10 vezes, elas não sentem que conseguem. Elas não sentem que podem admitir se sentir de certa forma, ou se comportar de certa forma, sem uma tremenda reação negativa. Cada pedacinho da minha decisão de fazer doutorado em psicologia clínica foi motivado pela sociopatia. Mas o que descobri foi que, para obter o doutorado em psicologia, você tem que estudar outros tipos de personalidade também, então. E eu não estava interessada nem um pouco. Eu estava egoisticamente motivada. Eu queria ajudar a mim mesma e talvez outras pessoas como eu. Consegui entender a condição humana, de uma forma que não acho que jamais teria conseguido de outra forma. E isso tornou as coisas muito preto no branco para mim. Essa pessoa age assim por causa disso. Esse tipo de pessoa age daquela forma por causa daquilo. Isso me ajudou a entender conceitos como culpa e empatia melhor. Não me conectei com eles emocionalmente, mas consegui entendê-los intelectualmente, especialmente quando tive que começar a atender paciente que não era algo que eu queria fazer e tentei escapar disso de todas as formas possíveis. Mas o que descobri foi que era parecido com invasão de domicílio, só que eu estava nas mentes das pessoas e elas estavam me permitindo, obviamente. Mas era uau, não preciso ter uma reação emocional para fazer esse trabalho. Não preciso ter empatia, o que soa loucura vindo de uma terapeuta. Mas acho interessante que as pessoas sempre querem saber. Minha terapeuta realmente gosta de mim? Minha terapeuta me odeia? O que minha terapeuta pensa de mim? E minha resposta é, você se pergunta isso sobre seu oncologista? Você se pergunta isso sobre seu médico de família? Provavelmente não. E acho que o mesmo deveria se aplicar à sua terapeuta. Não é meu trabalho gostar de você. Não é meu trabalho ter empatia por você. Meu trabalho é te ajudar. É minha função observar as coisas que você está me contando. E te ajudar a entender as coisas. E quando entendi isso e percebi como a psicologia podia ser não emocional, ironicamente, isso realmente mudou a forma como eu percebo os seres humanos em geral. Algo que percebi sobre as pessoas é que a escuridão é extremamente compreensível. E todo mundo tem um elemento de sociopatia dentro de si. É uma questão de navegar pela culpa, para conseguir que eles admitam e aceitem isso, e fiquem bem com isso. E sinto que grande parte da sociedade está sobrecarregada demais pela culpa, tendo pensamentos que, entre aspas, não deveriam ter, tendo sentimentos que, entre aspas, não deveriam ter. E acho que fazer as pessoas serem mais aceitáveis com sua escuridão é saudável. E isso foi algo que eu realmente tentei fazer. Quando trabalhava como terapeuta, fazer as pessoas pararem de se julgar. Por ter pensamentos negativos ou sentimentos negativos. Há vantagens em ser sociopata, não para glorificar o transtorno, mas a capacidade de operar fora da emoção. A capacidade de não se deixar levar pela culpa. A ausência da necessidade de agradar as pessoas. Acho que quando você quer agradar as pessoas, você está operando a partir de um lugar de necessidade. Preciso da aprovação de outra pessoa para justificar essa decisão ou para me sentir bem. E nunca me beneficiei da aprovação de outras pessoas, o que, novamente, não quer dizer que se estou fazendo um trabalho. E meus superiores gostam disso, eu não me importo. Se meu supervisor gosta do que estou fazendo, obviamente isso é bom, mas não tomo decisões baseadas na necessidade de ser querida. E não acho que ninguém deveria tomar decisões
baseadas na necessidade de ser querido. Certamente eu preferiria ser querida, preferiria me dar bem com as pessoas, mas acho que quando você está fazendo escolhas, é porque precisa da aprovação de outra pessoa. Isso é potencialmente problemático por uma série de razões. A maioria dos meus amigos e família entendeu. Todos sabiam que eu era diferente. Meu marido é um exemplo perfeito. Ele viveu a maior parte disso comigo. E, no entanto, só quando estava em um livro é que ele conseguiu dizer, entendo isso de forma diferente. Ele levava minhas ações ou omissões para o lado pessoal, como se eu apenas o amasse mais ou o amasse melhor. Ele se sentiria diferente ou reagiria diferente. E acho que agora ele entende que isso realmente não tem nada a ver comigo. E então, quando eu estava saindo com outras pessoas, acho que entrava em relacionamentos diferentes pensando, talvez esse vá ser o relacionamento que me leve ao ponto emocional, que parece que me falta. E nunca aconteceu. Agora, o que passei a entender é que nunca aconteceria, porque não tinha a ver com a outra pessoa. Era com o que eu estava trabalhando, mas não entendi isso na época. Acabava ficando frustrada e tendo que me mascarar muito nos relacionamentos, fingindo emoções que não estava sentindo, fingindo experiências que não estava tendo. E era muito solitário. Acho que uma das razões pela qual meu relacionamento com David foi tão especial tão rapidamente foi porque ele era uma das únicas pessoas para quem me revelei quando eu era criança. Nos conhecemos no acampamento de verão pouco antes de entrar no ensino médio. E namoramos durante aquele verão. E então terminamos, ele foi para a faculdade. E mantivemos contato e depois nos reconectamos. Nos meus 20 anos, tive que fazer muito, trabalho. Tive que descobrir muitas coisas e ele também. Então, quando nos reconectamos, acho que isso fala da paciência dele. Que ele conseguiu meio que entender e me ajudar a lidar com muitas dessas coisas. Mas me lembro de estar sentada com David e fui realmente extremamente franca sobre não sentir as coisas e não sentir culpa. E fiquei esperando receber aquele olhar do David, mas nunca recebi. Realmente, pela primeira vez, eu poderia ter alguma aparência de vida normal. Se escolhesse uma pessoa assim para passar minha vida, nunca precisaria me mascarar. Poderia simplesmente ser eu mesma. Ele não gostava que eu tivesse esses impulsos destrutivos. Ele não gostava que eu invadisse casas, imagina só. E tivemos que trabalhar isso. Mas ele também tinha que entender que qualquer mecanismo de enfrentamento que eu desenvolvesse, mesmo que fosse positivo, não ia aumentar meu afeto. Eu nunca seria tão carinhosa quanto ele. Meu marido é muito carinhoso, ele é muito emotivo. Então, para ele, quando eu não era carinhosa, quando eu não era emotiva, ele levava para o lado pessoal, como se fosse uma escolha que eu estava fazendo. Eu não estou sendo carinhosa com você. Ou eu não tenho essas emoções da mesma forma. Que você tem essas emoções. Mas o que ele precisava entender é que minha experiência emocional é diferente da sua. Meu amor é diferente, mas isso não significa que não vale. Eu nunca vou igualar a sua intensidade emocional. Eu simplesmente não tenho. Não é porque eu não te amo. É porque eu não tenho essa intensidade que você tem. Nossa jornada para nos tornarmos o casal sólido que somos hoje. Foi compreensível no sentido de que tivemos que fazer muito trabalho terapêutico. E eu acho que quanto mais pessoas se envolvem em terapia e quanto mais pessoas se envolvem em conhecer a si mesmas. Meus filhos são mais novos. A conversa é um pouco adulta para eles. Eles entendem a palavra sociopata. Mas eu expliquei isso para eles usando uma definição mais completa. Certamente, eles sabem sobre este livro. Eles conhecem essa palavra. Eles certamente vão crescer. Um entendimento diferente da palavra do que seus amigos. Mas eles me veem como alguém que é menos emotiva que o papai. Mas eu notei com pais neurotípicos. É que muito da reação deles às coisas meio que está embutido na forma como eles criam os filhos. O pai neurotípico sofre com muita culpa e muitas dúvidas sobre a criação dos filhos. E eu não pareço ter isso. O que não quer dizer que, se eu cometo um erro, não fico chateada com isso. Mas eu não. Eu realmente não sinto muita culpa com meus filhos. E eu nunca uso a culpa com meus filhos. Digamos que meu filho mais velho chega em casa. Ele tem uma nota ruim no teste. O pai dele vai ficar frustrado. E como isso pode acontecer? Você estudou. E isso não importa para você? E temos que fazer melhor. Já eu não tenho essa reação. Mas eu também sei que isso permite ao meu filho ter a própria reação ao teste. E eu acho que na criação dos filhos,
Muita coisa de uma criança é ter que lidar com a resposta dos pais, lidar com a própria reação ao que aconteceu. Então eu poderia dizer, essa é uma nota ruim. Como você se sente sobre isso? E então temos a conversa sobre como meu filho se sente sobre isso, em vez de como eu me sinto. Ele não tem que lidar com minha decepção, o que, novamente, não significa que eu não me importo com o desempenho ruim dele. É só que meu sentimento sobre isso fica bem em segundo plano em relação a ele. O sentimento dele sobre isso, o que eu acho que é melhor, de certa forma. Meu filho escreveu recentemente um discurso sobre FOMO, medo de ficar de fora. Ele queria que eu opinasse sobre isso. E eu consegui ter essa conversa com ele, isso é algo que a mamãe nunca experienciou ou não experiencia. Mas você sim. E é tão interessante que você consegue processar isso a ponto de conseguir escrever um discurso sobre o medo de ficar de fora, de onde ele vem, como impacta a sua vida, e como é interessante que podemos abordar este tópico de 2 lugares muito diferentes. Quando você fala sobre sociopatas na ficção, acho que pode ser prejudicial. No sentido de que perpetua esse perfil muito unidimensional. A primeira coisa que as pessoas pensam sobre sociopatas, de qualquer forma, meu entendimento é medo e monstro, assassino em série. Essas são todas associações, em grande parte negativas. Quando, na verdade, sociopatia é apenas um transtorno de personalidade e merece ser compreendida além das caracterizações sensacionalistas, unidimensionais, pelas quais se tornou amplamente conhecida. Sabe, você está mostrando essas pessoas como sendo singularmente más, sem capacidade de sentir, ponto final. E isso não é preciso. Mas onde quer que olhes, o sociopata é retratado como alguém horrível. Isso torna mais difícil para pessoas como eu falar. E quero dizer, mesmo quando criança, eu percebia. Crianças que dizem que não sentem remorso são postas de lado e excluídas, e não envolvidas em coisas nas quais deveriam estar envolvidas. Se as pessoas entendessem que a sociopatia é muito mais do que essas caracterizações extremas, haveria mais compaixão e haveria mais tratamento. A Wednesday Addams é sociopática. Ela cumpre a maioria dos critérios. É criminalmente versátil. Tem dificuldade em criar e formar laços. Tem um afeto baixo. É manipuladora. É astuta. É extremamente encantadora. E ainda assim, acredito que a Wednesday Addams oferece uma versão muito mais completa do perfil sociopático. Porque, para além de todas essas coisas, entre aspas, más, ela também é capaz de sentir dor. Tem dificuldade em formar laços, mas consegue fazê-lo. É muito leal aos seus amigos. É muito carinhosa com os membros da sua família. E essa peça do puzzle está em grande parte ausente na compreensão geral da sociopatia. Vez que ela consegue sentir. Ela sente profundamente. Sente de forma diferente de uma pessoa neurotípica, mas isso não significa que os seus sentimentos não contem. E descobrir que os pais que veem esse programa com seus filhos, que se identificam com a minha história, isso abre uma narrativa para eles, que vai além desse estereótipo de monstro. E é bom para estas crianças verem-se representadas por algo que não seja um criminoso perigoso. Gostei de ver todas as Wednesdays a bater à minha porta no Halloween. E não apenas com seu traje, mas estavam a imitá-la. Não sorriam quando lhes sorria. E achei isso muito libertador, não só para mim, mas para elas. Queria dizer, aposto que é bom, sabe, ser uma má pequena Wednesday. Não estás a fazer nada abertamente cruel ou mal, mas não tens de seguir as regras, nem que seja só por esta noite. Dar a estas crianças o espaço para dizer, na verdade não sinto muito, e está tudo bem. Tenho o direito de ter uma experiência emocional diferente da tua e deviam poder ser honestas sobre a sua experiência, conseguir falar com meus filhos sobre essa personalidade, através da perspectiva da Wednesday. E não podia ter chegado numa melhor altura para mim, para ter essa conversa. Mas não é só a Wednesday. É que há tantos personagens fictícios que são sociopáticos, que acho que o público em geral não se apercebem de que estão a torcer pelo personagem sociopático. Elphaba, lembro-me de ler Wicked, o livro, e de me identificar mesmo com isso, com esta personagem que se acredita ser má, só porque tem uma experiência diferente do mundo. Na verdade, apreciei muito o personagem do Dexter, porque me vi nessa estratégia. Obviamente, eu não estava a matar pessoas, mas o que ele estava a fazer era experienciar uma necessidade de agir. E ele decidiu canalizar essa necessidade
para ser essencialmente um vigilante, que lança mais luz sobre um composto mais completo. É alguém capaz de ter um relacionamento. É capaz de amar. Ama a sua irmã. Preocupa-se com a sua esposa. Cuidava dos seus filhos, talvez não da forma que uma pessoa neurotípica faz, mas era capaz de levar uma vida de alto funcionamento. Por isso apreciei que não fosse uma história de sede de sangue. Não era alguém que se excitava em magoar pessoas só pelo prazer de as magoar. Larry David, quero dizer, é um personagem que toda a gente adora. E o que é que ele faz? Age de forma antissocial 90% do tempo. Não tem muito afeto. Não parece ter muita empatia. E ainda assim, torcemos por ele. Adoramo-lo. Acho que como sociedade sentimos-nos muito mais confortáveis a torcer. Por um personagem fictício sociopático, mas o que isso me diz é que inconscientemente também estamos prontos para torcer pelas pessoas reais. Só precisamos de mais informações para chegar lá. Precisamos vê-los como indivíduos mais completos. Para conseguir fazer isso, aproximadamente 5% da população é sociopata. A pesquisa indica que está em torno de 4% ou 5%. Mas quando você considera que os diagnósticos de sociopatia e psicopatia são amplamente realizados dentro do sistema prisional, minha crença é que essa é uma estimativa muito conservadora. Se houvesse mais testes disponíveis para esse transtorno de personalidade, eu apostaria que a prevalência seria superior a 4% ou 5%, quando sou contatada por pais ou outras pessoas que se identificam com a minha história e estão procurando ajuda. A primeira coisa que digo é: pergunte ao seu filho ou a si mesmo, como é quando você sente? Porque essa é realmente a chave. Você vai descobrir que muitas dessas pessoas não se conectam com essas emoções sociais. E isso acaba levando-as a agir compulsivamente. Se estivermos apenas analisando o comportamento, acho que muitas pessoas que estão no lado leve a moderado do espectro sociopata passarão despercebidas, porque nem todo mundo está agindo mal, de forma muito agressiva ou extrema. Assim que uma criança começar a agir de forma antissocial, coloque em terapia e pergunte: como é quando você sente? Porque grande parte da terapia é dedicada ao comportamento, o que faz sentido. Se você tem um filho ou adulto que está agindo mal, de forma antissocial ou destrutiva, você quer parar esse comportamento, em primeiro lugar. Mas isso é só o começo. Uma das coisas que eu sempre gosto de sugerir é que eles assistam a versão mais recente da série Wednesday Addams, na Netflix. Pergunte ao seu filho, como é quando você sente? E é provável que a história da Wednesday dê a essas crianças as ferramentas para responder a essa pergunta. Para ser claro, você não pode diagnosticar um jovem como sociopata ou psicopata, mas você nem quer transtorno desafiador ou positivo. Que é um transtorno vingativo e desafiador, essas são bandeiras vermelhas, precursoras da sociopatia, e nenhum pai quer isso para seu filho. E isso é uma hipocrisia tão grande em que sociopata é usado sem piedade, para descrever todo tipo de mal. E ainda assim todo mundo afirma conhecer um sociopata, todo mundo afirma ter namorado um sociopata, todo mundo adora os programas de sociopatas. Já conversei com essas pessoas. Tudo que elas querem fazer é se desabafar e encontrar uma maneira de normalizar o que elas percebem como comportamento sociopata. Mas eu tenho notícias para você. Isso não é comportamento sociopata. Essa é a condição humana. Como é sentir para você? Eu acho que essa é uma forma muito benigna e evoluída de ter essa conversa. Ao contrário de eu acho que você pode ser um sociopata. Você sabe, até mesmo alguém que se identifica com uma lista de verificação sociopata vai provavelmente ficar na defensiva se alguém disser isso por causa da forma como essa palavra é usada, incorretamente. Mas como é sentir para você, não é uma pergunta que eu acho que é feita o suficiente. E pode ser que seu parceiro esteja experienciando emoção de forma diferente de você e que ninguém nunca se importou em perguntar. E eu acho que, no mínimo, sentir-se visto, sentir que você tem um espaço seguro para explorar como você experiencia a emoção é um lugar maravilhoso para começar. Eu não queria que minhas memórias fossem uma glamorização desse tipo de personalidade. Meu objetivo ao escrever o livro era que eu queria que pessoas como eu se sentissem vistas. E eu queria oferecer uma perspectiva humanizada sobre um transtorno desumanizado. É muito fácil quando você está descartando um grande grupo de pessoas como monstros, simplesmente descontar tudo sobre eles. Mas quando você pode colocar o rosto de uma criança nisso, quando você pode colocar o rosto de uma mãe, de uma esposa, alguém que está vivendo uma vida altamente funcional, isso muda um pouco o cenário.
E eu queria que outras pessoas como eu se vissem representadas por algo que não fosse um serial killer. Eu queria dar a eles esperança por um relacionamento amoroso feliz. Maternidade, se eles escolherem isso. Amizades, quero dizer, essas coisas são muito possíveis para alguém com sociopatia, se elas forem, dadas as ferramentas e o espaço para aprender. Não acho que seja tão interessante para o público quanto a definição do monstro assassino em série, que todo mundo adora. Se você não confia em mim, se você não sente que pode confiar em mim, não confie. Vá lá fora e faça a pesquisa você mesmo. Sabe, eu já disse isso antes. Se todo mundo que se deparou com a minha história fosse lá fora e verificasse os fatos da pesquisa, acho que isso por si só mudaria a narrativa. Você não precisa acreditar em mim. Acredite na pesquisa, acredite nos outros pesquisadores, acredite na Sociedade para o Estudo Científico da Psicopatia. Acredite neles. Não é sobre mim. É sobre sociopatia e aqueles que estão lutando para conseguir tratamento. E sinto que se mais pessoas entendessem a pesquisa isso, não importaria quem estivesse contando a história, porque a pesquisa é realmente a parte mais importante. O verdadeiro trabalho vamos falar sobre o afeto. Eu adoraria reclassificar esse transtorno, psicopatia e sociopatia, como transtorno de baixo afeto. É um nome maravilhoso porque sociopata, psicopata, esses são tão estigmatizados e são tão ativadores, enquanto o transtorno de baixo afeto fala diretamente aos fundamentos psicológicos, do comportamento. Bem, acho que isso aconteceu muito na psicologia. Olhe para retardo mental. Por exemplo, você nunca usaria essa palavra hoje, mas era um diagnóstico clínico por muito tempo e depois mudaram porque havia se tornado tão negativamente estigmatizado, com razão. Então, transtorno de personalidade múltipla, esse é outro que substituíram por um nome diferente, especificamente porque havia se tornado muito estigmatizado. Porque não podem fazer isso com psicopatia ou sociopatia, enquanto continuarmos a identificá-la baseada apenas nos exemplos mais extremos. Não vamos chegar a lugar nenhum em termos de tratamento ou compreensão. E a pesquisa também indica que a maioria das pessoas que se enquadram no espectro sociopático cai no lado leve a moderado, e há muito desacordo sobre como testar e onde indivíduos que caem nessa extremidade inferior do espectro, como deveriam ser rotulados. Deveria haver mais consistência, porque se você está falando sobre um transtorno que representa milhões de pessoas e a maioria dessas pessoas cai no lado leve a moderado do espectro, deveríamos ter um plano de tratamento funcional, um kit de diagnóstico funcional, deveríamos ter coisas que estejam disponíveis, bem, certamente mais, disponíveis do que estão agora. Em termos de um plano geral de tratamento, não acho que estejamos muito mais perto, mas acho que estamos chegando lá e acho que porque mais pessoas estão falando sobre psicopatia e transtornos de personalidade antissocial e porque estão falando sobre eles em uma idade mais jovem, novamente isso fala, sobre essa capacidade de sentir mais compaixão por alguém que é antissocial se for uma criança. Ou se são mais jovens, quando uma criança está se comportando mal, você não quer jogá-la na prisão. E mesmo quisesse, você não pode, tem que encontrar maneira de lidar com isso.